Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao ArtCines. Hoje vamos falar sobre o filme Rogue One, novo filme da franquia Star Wars, que iniciou sua franquia em 1977 e hoje chega ao seu 8º filme, não sendo o episódio 8, mas a gente vai explicar isso um pouquinho depois. E também, infelizmente, vamos ter que falar sobre o falecimento da atriz Carrie Fisher, que interpretara a Princesa Leia desde o primeiro filme em 77, e de como as pessoas têm cogitado de forma desrespeitosa acerca da continuação da história sem agora a atriz Carrie Fisher interpretando a Princesa Leia. Então, vamos rodar a vinheta e falar um pouquinho sobre Rogue One. Vamos lá. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight? What will you become? Um grupo de rebeldes tenta uma manobra arriscada para roubar os planos da Estrela da Morte e assim destruir essa arma de destruição de proporções planetárias. Bem, esta é a sinopse básica de Rogue One, que é o 8º filme da franquia Star Wars, que foi iniciado em 1977 por George Lucas. Este, se fôssemos colocar numa ordem cronológica, estaria entre o episódio 3 e o episódio 4. E por ser um spin-off, não ser uma história original, ele não tem esse subtítulo de episódio, por isso que ele é apenas Rogue One. E por ser um spin-off, ele tem assim uma identidade própria, ele tem uma vida própria, ele não precisa ficar tão amarrado às histórias Star Wars. Mas mesmo ele tendo essa identidade própria, a estrutura do roteiro, até a trilha sonora, tudo faz referência aos filmes anteriores de Star Wars. Então, o que o diretor Gary Edwards conseguiu fazer aqui foi contar uma história nova, uma roupagem nova, mas com todas as referências, com toda a carga de Star Wars, o que agradou muito aos fãs, com certeza. Começando então com a primeira cena do filme, que é uma cena onde remete muito a todos os outros filmes de Star Wars, que começa apresentando o seu personagem principal, apresentando a história principal e o que envolve aquela história. Já conseguimos identificar vários traços que remetem muito ao episódio 4, que seria o primeiro filme de 1977, e também aos demais filmes da franquia. Logo nesse começo nós conseguimos identificar como, por exemplo, como Gary Edwards conseguiu entender como funciona aquele universo de Star Wars. Aliás, entendeu muito melhor do que o George Lucas conseguiu entender ao criar o episódio 1, 2 e 3, seria a segunda trilogia, que infelizmente ele não conseguiu retratar fielmente o espírito de Star Wars. Mas mesmo Gary Edwards tendo todas essas referências aos episódios anteriores, o que deixou os fãs muito entusiasmados no começo do filme, logo após a primeira cena o filme começa a entrar num ritmo muito lento, pouco desenvolvimento de personagem, diálogos totalmente clichês e diálogos forçados, sem nenhum tipo de carisma. Deixou o primeiro ato totalmente arrastado e, de certo modo, até sonolento. O filme demora para engrenar, ele tem uma estrutura que foca em diálogos expositivos, diálogos constrangedores, como por exemplo os diálogos entre a personagem Jean, que é a personagem principal, que é vivida pela Felicity Jones, com o personagem vivida pelo Forest Whitaker, que são diálogos totalmente constrangedores, sem nenhum peso, são diálogos vazios, com textos batidos, que não acrescentam para a história e deixam ela arrastada, e você demora para entender o que está acontecendo, ou você até entende o que está acontecendo, mas isso não tem peso nenhum. Os personagens são vazios, a trilha sonora só vive se repetindo, fazendo referências aos episódios anteriores, e a história não se desenvolve. Mas após esse começo difícil e repetitivo, cansativo e sonolento, após o segundo ato, após da metade do segundo ato, já metade do filme, o filme engrena.
e chega num terceiro ato completamente espetacular. E tudo no filme melhora, como por exemplo a atuação de Felicity Jones realmente melhora substancialmente no terceiro ato. Ela consegue entregar uma atuação precisa, ela consegue entregar um personagem resiliente, ela entrega uma personagem que consegue transmitir confiança, conseguir transmitir que ela é uma guerrilheira, que ela é uma guerreira, que ela é uma pessoa, uma guerreira voltada à causa rebelde. E todos os aspectos técnicos também melhoram muito. O CGI do filme melhora muito. Eu assisti duas vezes, assisti uma vez em 3D e outra vez em 2D. E no 3D, a partir do terceiro ato, o 3D melhora substancialmente. Você consegue enxergar as cenas anteriores eram totalmente escuras e não fazia sentido nenhum o uso do 3D. E a partir do terceiro ato, o 3D faz sentido. Você consegue ter profundidade de campo. Algumas cenas aéreas que a personagem olha para baixo, você entende você entende a profundidade daquela altura. E as referências que o filme joga, fazendo referência aos filmes anteriores, são referências que contribuem para a história, não são simplesmente referências jogadas que param a história para fazer fanservice. São referências que dão continuidade para a história, como por exemplo, há diversas referências ao nome do primeiro filme, que é Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, porque neste filme há essa brincadeira com a palavra esperança, porque é o começo dos rebeldes, então muitos deles não têm essa esperança de que eles vão realmente conseguir se rebelar contra o Império. Então há essa brincadeira de toda hora eles falarem de esperança, e há um discurso muito bonito da Jean, onde ela realmente fala que essa frase foi dita no começo do filme, mas tem muito peso, e no final do filme ela cita que os rebeldes, as rebeliões são construídas sob a esperança. É um diálogo bem legal, e a partir dali até todo o grupo rebelde começa a se formar. Você começa a comprar a ideia daqueles rebeldes mesmo. O grupo funciona, o grupo rebelde funciona. Você realmente entende as motivações daquela rebelião. Você entende as consequências daquela rebelião. Você entende as consequências dos atos promovidos pelaquela rebelião. Então o filme ele melhora assim 100% depois do segundo ato. Até a trilha sonora do Michael Giacchino, que no começo também era uma trilha sonora um tanto burocrática, que ficava muito nas referências à trilha sonora de John Williams do primeiro episódio, do episódio 4 e dos episódios subsequentes. E aqui não, ela ganha identidade própria e você começa a ver um filme diferente. E eu acredito que dos Star Wars seja o filme que mais soube retratar o espírito dos rebeldes e a coisa da guerra mesmo. Em Rogue One você consegue entender as motivações e o peso dessa guerra proposta pelos rebeldes. Rogue One não é um filme perfeito, ele tem problemas de ritmo, ele tem um primeiro ato muito problemático, mas depois do segundo ato, iniciando ali o terceiro ato, o filme engrena. Ele entrega um filme de guerra, um filme de rebeldia, ele entrega um filme que faz jus a essa franquia que há mais de 40 anos vem emocionando fãs e conquistando novos fãs com os filmes que vêm sendo lançados. Mas infelizmente, enquanto eu assistia pela segunda vez o filme, tivemos a triste notícia do falecimento da atriz Carrie Fisher, que é a atriz que interpretou a Princesa Leia nos primeiros filmes da franquia e sem dúvida é uma das personagens femininas mais relevantes da história do cinema. E não bastou muito para começarem a surgir notícias sensacionalistas especulando sobre o futuro da franquia agora sem a atriz Carrie Fisher. Isso porque em Rogue One foi utilizado um recurso para trazer de volta à vida um ator que já morrera lá em 94, que é o ator Peter Cushing, que interpreta o Tarkin. Interpretou em 77 e agora foi trazido de volta de forma digital. Até bem feito.
algumas pessoas nem repararam que aquela apresentação era digital. Mas aí entra aquele questionamento. Será que, apesar de ter sido uma introdução que funcionou para a narrativa, o personagem não estava lá à toa, ele tem uma interação que faz sentido, o texto dele faz sentido entrar na história, mas fica aquele questionamento de você trazer um ator que já morreu, usar a imagem dele, mas não usar a atuação dele, tanto que o ator nem está acreditado no filme, está acreditado a pessoa que fez a captura dos movimentos do ator no caso. Então fica aquele questionamento de, será que é ético você trazer um ator que já faleceu de maneira digital? Como será que os familiares ou os amigos reagem vendo uma imagem de um ente querido, mas que seja uma imagem tratada digitalmente? E neste filme, no Rogue One, também foi utilizado o mesmo recurso para trazer a Leia jovem, rejuvenescida, a Leia de 1977. E também, apesar de ter sido muito emocionante vermos aquela personagem como era em 1987, pensar em fazer isso para os próximos filmes talvez não seja uma atitude tão ética, porque nós não precisamos de uma imagem digitalizada da atriz para lembrarmos do trabalho dela. A sua obra por si já faz isso. Assim como outros atores como James Dean, Grace Kelly, Marlon Brando, Philip Seymour Hoffman, que faleceram, mas as suas obras são intocáveis e não há necessidade de trazermos de volta à vida esses atores para que nós relembremos das suas obras. Eu acho que não há essa necessidade. Dá para você refazer o roteiro, fazer alguns arranjos para que a memória da atriz, no caso da Carrie Fisher, seja respeitada, seja guardada, sem necessidade de uma intervenção digital para recriar a imagem da atriz. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês gostem do filme Rogue One. É um filme bom, não é um filme perfeito, mas é uma ótima diversão. E eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Isso aí, se vocês tiverem gostado, deem um curtir, assinem o canal para também não perder nenhum vídeo. E um abraço e bom cinema para todos.